O ouvinte José Luiz da Silva Leite, da Avenida Jabaquara, pergunta: a Terra está ameaçada de superpopulação. Há gente demais na Terra. Se há espíritos que controlam tudo na natureza, não estão vendo isso? Claro que os espíritos que controlam as coisas da natureza estão em seus postos. Acontece no mundo espiritual não aquilo que acontece na Terra, a desorganização que nós aqui notamos em todas as atividades humanas. Pelo contrário, no mundo espiritual há uma ordem absoluta, bem estruturada, porque se trata de um plano superior de vida, onde as criaturas desempenham funções de acordo com responsabilidades muito elevadas e muito sérias. Isto, naturalmente, referindo-nos ao plano espiritual superior e aquelas figuras espirituais que, mesmo vivendo em planos inferiores, estão ligadas a esse plano superior, porque são funcionários, por assim dizer, desse plano, junto aos departamentos diversos da natureza. Ora, no tocante à população terrena, a verdade é que ela é tão controlada como qualquer outro movimento que se processe na face da Terra. Os espíritos incumbidos de ordenar, de organizar o povoamento da Terra, vêm através de milênios, desde o início do desenvolvimento da população humana no mundo, vem controlando o desenvolvimento dessa população, de maneira que não haja excessos perigosos e aqui também não se chegue a extremos de destruição e de aniquilamento quase total da espécie. Há, portanto, uma vigilância permanente e constante, um controle absoluto. Acontece que os homens andam clamando que existe população excessiva na Terra. Eles estão assustados, e com razão, porque a população do mundo multiplicou-se de tal maneira que nós temos hoje na Terra, no nosso planeta, nós temos uma população tão grande, tão extensa, que supera todas as populações do passado somadas, de todas as épocas anteriores. Isto é uma afirmação de um dos principais calculistas e estatísticos que trabalham no plano demográfico. Pois bem, sendo assim, este aumento súbito e acelerado da população no mundo inteiro vem trazendo transtornos, vem trazendo certas confusões. E é evidente que tinha de trazer. Numa casa de família, por exemplo, onde a população aumenta, onde de repente começam a aparecer outros parentes que querem morar ali, que vêm aumentar a família, sempre, por maior que seja a casa, surgem transtornos diversos. Ora, a Terra é mais ou menos isso. Uma grande casa abrigando uma grande família. Acontece que a família cresceu rapidamente, aumentou muito e está aumentando continuamente. Então, há problemas que vão se acumulando, que vão surgindo e que aturdem os homens. Fala-se em fome, fala-se na impossibilidade de continuar esse aumento de população, porque não há espaço físico para isso. Entretanto, os debates mais profundos a respeito, como os que ocorreram ainda há pouco em Bucareste, capital da Romênia, numa reunião internacional promovida pela ONU, os debates sérios a respeito estão demonstrando que não existe esse perigo iminente de uma superpopulação esmagadora na Terra. Mesmo porque o ritmo de crescimento da população nunca é contínuo como se pretende. O ritmo faz uma curva bem delineada nos mapas estatísticos. Começa num impulso violento, sobe até um determinado ponto e de lá passa a declinar. Então, nesse declínio, ele vai restabelecendo novamente aquilo que se chama o desenvolvimento vegetativo da população. Ora, sendo assim, nós não temos do que nos assustar, porque já neste momento, no mundo inteiro, está havendo uma regressão no processo violento do crescimento populacional. E uma regressão que se acentua em diversos países, de maneira que o controle natural, controle decorrente do próprio fenômeno de desenvolvimento populacional,
está já em ação. Mas, além disso, é preciso considerar que os técnicos, e o Brasil tomou nessa reunião de Bucareste, tomou uma posição excelente, uma posição magnífica, onde firmou o seu princípio de não aceitar nenhuma intervenção em seu processo de desenvolvimento populacional, porque o Brasil tem áreas de sobra e necessita de braços, necessita de população para o seu desenvolvimento. O Brasil tem muito a fazer e necessita de população, de maneira que a restrição aqui do controle, a restrição da natalidade, o controle exagerado da natalidade, seria prejudicial aos nossos interesses, ao invés de ser benéfico como se pretende. Em outros muitos países do mundo ocorre a mesma coisa. Então formou-se na ONU um bloco decisivo de países que lutam para impedir as medidas que se propõem de controle restritivo do aumento de população no mundo. E é até curioso notar o seguinte: a China, que é um dos países de maior população da Terra, ficou ao lado do bloco contrário à restrição da natalidade. A China entende que, apesar de ter milhões e milhões de habitantes, entretanto, a sua extensão territorial e as suas possibilidades de produção de alimento e de controle dos recursos naturais, tanto da terra como do mar, são suficientes para atender a um aumento ainda bastante grande de sua população. Dessa maneira, há numerosas contradições nesse terreno. Uns, evocando Malthus, que foi o profeta do controle da natalidade no passado, pretendem que é necessário, é imperioso que se restrinja a natalidade, porque, do contrário, não haverá condições de sobrevivência para a humanidade. Outros, entretanto, alegam que o problema da população não é propriamente um problema biológico, mas sim um problema de condições sociais, é mais um problema sociológico e um problema econômico, porque é um problema ligado estreitamente à produção de alimentos e à sua distribuição. Há numerosas áreas do mundo bastante vastas e ainda inteiramente despovoadas. Há numerosas possibilidades de aumento da alimentação e de desenvolvimento da produção no mundo inteiro, e particularmente há a imensa possibilidade de exploração dos recursos marítimos para aumentar os recursos de alimentação na Terra. Não existe praticamente um aumento de população, por exemplo, nas zonas rurais. Este aumento de população excessivo tem ocorrido nas zonas urbanas apenas, e particularmente nas grandes cidades. As grandes cidades é que reclamam contra o aumento constante da população. No tocante às zonas rurais, tem havido até mesmo falta de população, com o êxodo que geralmente ocorre não só no Brasil, como em numerosos países, das populações do campo para a cidade em busca de trabalho. Há, portanto, uma falta de ordem, de organização na distribuição do trabalho, na organização da produção e, particularmente, na distribuição da produção. Há, por exemplo, em diversos países, colheitas imensas que ficam abandonadas por falta de transporte para os centros urbanos. Analisando tudo isto, não só os técnicos brasileiros, os chineses e outros técnicos que colaboraram com o bloco que sustenta a necessidade de não se tentar impedir o desenvolvimento populacional, esses técnicos demonstraram de sobejo com dados estatísticos que a população do mundo pode crescer ainda indefinidamente sem que soframos as ameaças que são anunciadas pelos profetas da tragédia. Ora, convém lembrar que no Espiritismo já há, no próprio texto doutrinário básico da doutrina, uma previsão a esse respeito. Os Espíritos afirmaram, respondendo à interrogação de Kardec, que a Terra está longe ainda de possuir a população que realmente deverá ter. As condições da Terra, tanto no tocante à produtividade do solo, quanto às possibilidades que a técnica humana vai desenvolvendo
para aumento da produção, estas condições bastam para manter uma população muitas vezes maior daquela que possuímos na atualidade. Assim, o clamor contra a falta de controle no tocante ao desenvolvimento populacional é um clamor baseado numa visão deformada dos fatos, numa visão que não condiz com a realidade do desenvolvimento das possibilidades técnicas e produtivas do nosso planeta. Assim não podemos acusar, portanto, os espíritos que controlam este assunto de falta de interesse ou falta de atenção para aquilo que se passa na Terra neste momento. Aliás, convém lembrar que quando analisamos estes fenômenos, os fenômenos de aumento da população, podemos nos assustar com as cifras, mas se fizermos um cálculo real do que esta população que aumenta vai pesar na balança da produtividade terrena e o que ela representa em relação aos imensos espaços vazios da Terra nas zonas rurais de quase todos os grandes países do mundo, veremos que não há motivo para isso. É o que os técnicos sustentam. E foi o que os técnicos brasileiros, em nome do governo do Brasil, sustentaram nessa reunião de Bucareste. Não há, portanto, motivo para querermos entender que devemos nós, os homens, deter o desenvolvimento populacional da Terra. Aliás, é interessante lembrar o que aconteceu nessa reunião de Bucareste, depois de 11 dias consecutivos de debates em plenário por técnicos de todo o mundo. O secretário-geral da ONU surgiu no plenário e fez a seguinte declaração: os senhores estão aqui discutindo há 11 dias, procurando uma solução para o estancamento do aumento de população na Terra. Entretanto, durante esses 11 dias em que os senhores aqui estiveram nessa discussão, sem chegar a nenhuma conclusão, as estatísticas acusam que nesses 11 dias nasceram no mundo mais 3 milhões de bebês. Ora, isto, como vemos, quer dizer que os homens não têm possibilidade nenhuma de controlar esse nascimento, esse aumento de população. Um exército de bebês está invadindo a Terra para que uma nova população muito maior do que a atual e certamente mais bem preparada para enfrentar os problemas do futuro possa realmente tomar conta do nosso planeta. Não será com medidas aplicadas oficialmente por este ou aquele governo, neste ou naquele país, que a evolução populacional da Terra será detida. Isto não está nas mãos dos homens. Basta este episódio, esta declaração do secretário-geral da ONU na reunião de Bucareste, para nos mostrar que não é fácil deter a avalanche de bebês que está surgindo no mundo todo. Mas, por outro lado, é preciso não esquecer que, assim como existem os nascimentos maciços, por assim dizer, em quase todos os países do mundo, existem também as desencarnações, ou seja, as mortes. E não somente as mortes de pessoas adultas que estão deixando seus lugares para que outros ocupem, mas também a mortalidade infantil ainda continua grande no mundo e praticamente naqueles países que mais necessitam de aumento populacional. Deixemos, pois, de nos preocupar com aquilo que não cabe à nossa competência. Não queiramos invadir a competência divina num assunto tão complexo e tão difícil como este do controle da natalidade no mundo.